Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse momento reflexivo da Palavra de Deus. Já convido você, se você estiver por aí, sintonize o canal do Padre Jailson, faça sua inscrição, compartilhe esse vídeo, faça também seu comentário. Hoje vamos falar aqui do Bom Pastor, Evangelho de João, do capítulo 10, ao versículo 1 ao 18. Vamos fazer esse contexto deste evangelho aqui, comentar e fazer um momento de reflexão. Aqui tem um título como Bom Pastor. Então diz assim: o Bom Pastor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em verdade vos digo, que não entra pela porta estreita do aprisco das ovelhas, mas por outra parte é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhece a voz. Mas não segue o estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas não entendia do que ele queria falar. Jesus tomou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará quanto sairá, e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas e para que eu tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O missionário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê que o lobo vem, as ovelhas abandonam as suas ovelhas e foge. O lobo rouba e despreza as ovelhas. O missionário, porém, foge, porque é missionário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi do meu Pai. Então, palavra para a nossa salvação. Essa palavra, ela é como se fosse uma palavra de direcionamento para as coordenações, para as pastorais, para o grupo, movimentos e comunidade.
para os padres e feiras religiosas. Eu sou bom pastor. A gente sabe que existe no meio da igreja, no meio da comunidade, no meio daquelas pessoas de fiéis e seguidores, pessoas que se proclamam e que é bom pastor realmente, que são escolhidos todos os finais de ano, ou 2, 3 anos, para organizar um grupo de oração, para fazer também o juramento da sua vocação, ou para assumir ali um trabalho missionário naquela comunidade. E as ovelhas aqui representam os seguidores os fiéis. Jesus aqui fala claramente nesse Evangelho de João, no capítulo 10, ao versículo de 1 ao 18, vai falar que ele é um bom pastor. Mas ele dá uma lição e começa aqui, e que ali é totalmente dirigido àquela pessoa, por exemplo, um cargo, e ela pastoreia, ela fica até um certo tempo. E Jesus também vai falar que existe diante das ovelhas aquele missionário, vai traduzindo aqui da palavra, aquele missionário. O que é um missionário? É como se fosse uma pessoa que ele está à mercê e não cuida do serviço. Está ali por estar, mas não faz uma administração correta. Então Jesus diz assim, olha, o bom pastor cuida das ovelhas, mas o missionário inventa de cuidar das ovelhas. Para os grupos de oração, para os pastorais, até mesmo para você que está no cargo importante, fica lá e diz assim, eu estou fazendo bom serviço, mas quando vai olhar, não está tendo uma produtividade. Aquela pessoa não está dando produtividade, não está dando qualidade. E existe sim aquelas outras pessoas que estão por aí, ou seja, aquelas ovelhas que estão desgarradas. E Jesus Cristo diz assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, que não são desse lugar, que não é da minha casa, mas eu olho para ela. Aqui tira totalmente aquele procedimento, diz, não, mas aquele povo daquela comunidade que não tem padre, aquele povo que daquele protestante, daquela igreja, não é de Cristo. Eu sinto lhe informar, meu irmão, que você está errado. Porque Jesus vai dizer assim, não, eu cuido delas. Então se Deus confiou o pastoreio àquela pessoa daquela comunidade cristã que não seja católica, mas Deus está cuidando. Deus deu autoridade àquele pastor, aquele padre, aquela feira, aquele religioso. Mesmo que não tenha unidade com a igreja em si, mas Deus está cuidando. Então, para nós aqui, esse contexto, muitas vezes, a gente abandona, quer abandonar a obra de Deus. Digo para você que você tem que continuar até o final, como um bom pastor. A obra de Deus, ela não termina. Ela apenas termina os pastores, os coordenadores, os padres, os papas, os bispos, mas continua. Entende? Então que a gente seja não missionário. O missionário é aquele que é o quê? O ladrão, o saqueador, que quer só agarrar. É um lobo. Então essa foi a reflexão de hoje. Curta esse vídeo.